Olá, tudo bom com vocês? E o nosso novelão da senhora Netflix, Desejo Sombrio, chegou ao fim, sim senhor. Se você ainda não sabia, sim, essa segunda temporada de Desejo Sombrio foi a última temporada, então no vídeo de hoje eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês o que eu achei desse encerramento. Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que foi mais ou menos? Será que foi tão boa quanto a primeira temporada que foi icônica? Veremos hoje no Globo Repórter. Mentira, no meu canal mesmo. Mas antes de começar a falar sobre essa temporada, eu quero pedir que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Realmente me ajuda muito mesmo. Se você acha que tá inscrito, confere aí se realmente está, porque o YouTube às vezes acaba tirando a inscrição da galera, né? Aproveita também e clique no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mas chega de enrolação e bora falar sobre a segunda temporada de Desejo Sombrio. Bom, nessa temporada nós vimos basicamente que o senhor Dario, ele tem um mel. Mas ele tem um mel, gente, que todas as mulheres querem ficar com ele. Mano do céu, o que é isso? Eu sei que ele é lindo, eu sei que ele é gostoso, mas ele é maluco, né? E essa temporada só comprovou ainda mais isso. Mas ok, gente, brincadeiras à parte, falando sério agora, nessa segunda temporada a gente tem a redenção de vários personagens, né? Eu já imaginava que isso ia acontecer, mas uma das grandes surpresas pra mim foi o Esteban, porque ele é um personagem que eu achava que em determinado momento ele realmente ia ser um grande vilão, mas não, né? Nessa temporada, então, a gente vê que ele acabou sendo preso por um ano, mais ou menos, se eu não me engano. Ele acabou saindo ali, né, porque ele tinha os seus contatinhos. Mas essa temporada realmente deixou a gente nesse questionamento, né? Deixou essa dúvida se realmente ele tinha encontrado Jesus, se realmente ele estava na igreja, aleluia, amém, ou se ele estava apenas num personagem esse tempo todo. E no final das contas, realmente ele tinha mudado, realmente ele tinha refletido sobre tudo que aconteceu, ele ainda tinha algumas atitudes ali questionáveis, eu acho que justamente pra deixar esse mistério pra gente desconfiar dele, mas no final das contas o personagem realmente só queria ajudar mesmo, e eu acho que ele só demonstrou também o quanto ele é obcecado e apaixonado pela alma. Mas com isso a gente acabou tendo uns momentos bem sem noção, na minha opinião, como por exemplo ele sequestrando a alma. Mano, que foi aquilo, gente? Pelo amor de Deus, né? Ele lá fingindo que era policial com várias pessoas e sequestrando ela pra ajudá-la, pra salvar a vida dela, e ainda deixa ela algemada daquele jeito. Eu achei que eles foram muito longe na maluquice nessa temporada. Esse tipo de série bem novelão mexicano adora fazer esse tipo de coisa, né? Essas reviravoltas e tudo mais. Só que nessa temporada, mano, o negócio tava além do normal. Com isso, eu preciso dizer pra vocês que eu achei a primeira temporada superior a essa segunda. Eu gosto muito mais daquele mistério de quem matou a Brenda, o que rolou, todo esse começo de relacionamento do Dario com a alma e todo o nosso questionamento sobre quem é Dario, né? Até mesmo o final da primeira temporada acabou me surpreendendo muito mais do que o final da própria série, que a gente acaba descobrindo que a Brenda realmente tinha se matado, apesar de a gente ter desconfiado de absolutamente todo mundo dessa série. A gente acaba descobrindo também sobre o Dario, sobre o Esteban ser duas caras e tudo mais. Então eu achei muito mais interessante, porque o final dessa segunda temporada eu achei extremamente previsível. Inclusive, em vários momentos eu ficava me perguntando se realmente ia acontecer o clichê, se o Dario realmente ia ser o grande vilão dessa história toda, ou se eles iam querer sair um pouquinho dessa zona de conforto e fazer uma pessoa diferente ter matado a garota lá, mas não, eles realmente foram pro caminho do óbvio mesmo. Com isso, eu também preciso dizer que Desejo Sombrio tinha absolutamente de tudo pra ser apenas uma minissérie e ser encerrada ali nos 18 episódios da primeira temporada. Tanto que não tinha muita história pra contar mais, né? Teve uma ponta solta, outra ali na primeira temporada que poderia ter sido solucionada já, mas eles tiveram que trazer novos personagens, eles tiveram que trazer, por exemplo, a Julieta, que é essa noiva do Dario, que acabou morrendo no começo, e aí a gente passa a temporada inteira tentando adivinhar quem matou ela, puramente pra ter história pra uma nova temporada, porque senão
não teria. Isso me lembra até mesmo a série Elite, que com certeza vocês aí conhecem muito bem, uma série que eu já gostei bastante, mas hoje em dia ela é puramente injeção de linguiça. A gente vê vários personagens saindo e depois que eles solucionaram o mistério sobre a Marina e também sobre o Polo, a série ficou completamente perdida, né? Elite, ela tinha absolutamente de tudo pra ser encerrada na terceira temporada, porque já não tinha mais história pra contar. Então eles trouxeram 500 novos personagens, colocaram um novo mistério, meio que nada a ver e não tão interessante quanto os outros dois mistérios sobre a Marina e sobre o Polo, pra justamente continuar a série pra mais temporadas. E eu sinto que foi exatamente isso que aconteceu com Desejo Sombrio. Precisava de segunda temporada? Não, não precisava. Foi ruim? Não, não foi de todo ruim, mas tinha muita coisa desnecessária, sabe? Tinha muitos episódios assim que você poderia cortar, por exemplo, não assistir o segundo episódio, já pular pro quinto, que você ia entender completamente. Tanto que a história começa a andar de fato no começo, né, dessa temporada, nos 2 primeiros episódios foi bacana, e aí depois a série perdeu o ritmo e volta no final trazendo todas as explicações. Uma parada que poderia, por exemplo, ter acontecido na primeira temporada. Eles poderiam ter esticado a primeira temporada para, sei lá, 20 episódios, fazendo um salto temporal, assim como teve nessa, e solucionar tudo e fazer o negócio virar uma minissérie mesmo. Então eu confesso pra vocês que eu particularmente não curti o fato do Dario ser o assassino, dele ter matado a sua noiva, porque isso estava muito evidente. E toda essa história de gêmeo do mal, mano, gente, alguém acreditou que realmente ele tinha um gêmeo do mal? Não, você é burro, cara, que loucura. Porque assim, né, já que eu assisto muito esse tipo de série, eu sei que quando tem uma coisa que é óbvia demais, que eles acabam entregando muito antes, dificilmente aquela coisa realmente vai acontecer. Na verdade, a série teria me surpreendido se realmente tivesse um gêmeo do mal do Dario, porque assim, é muito comum ter esse negócio de gêmeo, né, em séries desse gênero, em novela mexicana e tal, só que não é uma coisa que eles entregam assim de mão beijada, sabe? Então, a partir do momento que eles começaram a falar demais sobre esse gêmeo, já ficou muito na cara que o Dario, ele tinha uma dupla personalidade, né? Na verdade, eu acho que isso tá evidente desde a primeira temporada, que o cara é simplesmente maluco. E aí tem aquele momento, eu acho que no começo da temporada, eu não sei especificamente quando rolou, mas tem uma cena que eu achei muito aleatória, que acaba mostrando o Dario, ele tampando a boca assim, pra ver como ele ficaria de máscara. Então ali, eles já estavam entregando que de fato o Dario era o assassino, que ele era o tal gêmeo do mal. Tem até aquele arranhão que ele teve, que ele não sabia explicar como que aconteceu. Então a gente também tem a Julieta sem a unha, que acabou encontrando o DNA do Dario. Então a série desde o início já tava dando indícios que sim, o Dario era o verdadeiro assassino. E sei lá, gente, eu não curti não. Apesar da série girar bastante em torno da alma, a gente tem aí, né, um grande foco no Dario, porque pra mim a história realmente, ela não começa tanto com a alma, ela começa com o Dario mesmo, né? Desde a primeira temporada a gente vê que ele é um personagem extremamente problemático, obcecado, e em vários momentos a série mostrou o quanto ele é violento. Tem um momento nessa temporada especificamente que mostra ele meio que forçando a alma a ficar com ele, beijando ela de uma forma assim extremamente violenta mesmo. E aí a gente vê que ele sai do apartamento muito irritado pelo fato dela não ter ficado com ele, de não dar ouvidos pra ele e tal. Ele se faz de vítima, falando que ele foi violentado e tudo mais, o que realmente aconteceu, né? Ele tem um passado extremamente problemático e conturbado. Gente do céu, que história foi aquela? Dele ficando com a madrasta e o tio dele, que tinha adotado ele, sabia de tudo e ainda gravava os dois porque achava aquilo bacana. Que nojo! Ele realmente era só um adolescente. Eu acho que com certeza isso colaborou pra ele ser esse personagem extremamente problemático que a gente acabou conhecendo. Mas esse momento específico que eu tô falando dele ser meio violento com a alma, acabou dando a entender que de fato ele é o gêmeo do mal, que acabou aparecendo depois bravo com ela. E aí ele vai lá, bate na cara dela, fala sua bitch, não sei o que. Eu falei,
esse cara aí é o Dario, que tá muito louco, tá tentando se vingar aí pelo fato dela não querer ficar com ele, tá fingindo ser o gêmeo do mal mesmo. Até porque essa cena pra mim foi muito sem noção pelo fato do gêmeo do mal não ter feito nada demais, porque ele dá um tapa nela ali, né, segura ela e tal, mas aí morre aí a história. Se realmente fosse outro personagem e não o Dario, eu acho que ele teria feito algo muito mais grave do que a Alma. Eu não via uma motivação pro personagem estar ali naquele momento, a não ser que fosse o Dario, né? Não me entendam mal, eu não tô tentando passar pano pro personagem não, pelo fato dele ser o assassino, eu só esperava uma coisa diferente. Eu acho que a série poderia sim ter mostrado essa maluquice, essa dupla personalidade, mostrado o passado conturbado que ele teve, a obsessão e tudo mais. Afinal de contas, o Dario, mano, o Dario, ele teve um caso com a Zoe, ele se aproximou da filha da Alma, ficou com ela ali de uma maneira, meu Deus do céu, só pra se aproximar da Alma. Se isso não é doentio, né? Mas a série teria me surpreendido muito mais se fosse outro assassino, tanto que eu até cogitei em um certo momento de ser o Leonardo, porque ele foi um personagem extremamente aleatório nessa temporada, né? Ele e a Alma estão divorciados, no começo acabou mostrando que ele tava em outro relacionamento, mas isso foi meio que esquecido no churrasco, e era um personagem que ele tava meio perdido, então eu fiquei pensando, imagina só se ele meio que sem querer foi ali conversar com a Julieta e os dois acabaram discutindo. Ele fala sobre o caso da Alma e do Dario, tentando se vingar do Dario de alguma forma e tudo mais. E aí a mina, sei lá, tá drogada, tá muito louca, cai de lá, ou ele mesmo ter empurrado ela, alguma coisa do gênero, sabe? E aí com isso ele tentou meio que despistar todo mundo, tentando colocar a culpa na Alma, tentando colocar a culpa no Dario, se vingando de tudo que aconteceu na primeira temporada. Eu acho que isso, por exemplo, apesar de ser muito louco também, seria mais surpreendente do que o próprio Dario ter matado a Julieta, saca? Afinal de contas, ninguém teria pensado no Leonardo, né? Ninguém teria imaginado, tipo, pô, ele é o assassino. Até porque a cena que o Dario mata a Julieta é muito tosca, na minha percepção, assim. Ele simplesmente tava discutindo e dá pra ver que ele tá ali com aquela coisa meio perturbada, e aí ela meio que dá um desmaio ali, ele pega ela no colo e joga ela parecendo um saco de batata. Gente, o que foi aquilo? Não faz o menor sentido. Eu acho que se ela tivesse falado uma coisa mais grave, se ela tivesse ameaçado, por exemplo, falando que ia matar ou que ia mandar matar a Alma ou alguma coisa do gênero, mostrando ainda mais a obsessão dele pela Alma, que ele, tipo, sei lá, colocar essa motivação dele ter matado ela pra proteger a Alma ou proteger outra pessoa, sei lá. Mas não, ela só chamou a Alma pra ir lá no terraço e aí os dois têm uma discussão, ela fala que vai contar pro pai dela e tal, ele enlouquece e joga... Ah, gente, aquela cena pra mim não dá pra defender não, desculpa. Bom, mas enfim, no começo dessa temporada, uma galera ficou bem confusa, né, dizendo que a história tava muito louca, que não se lembrava dos acontecimentos, e eu acho que isso foi pelo fato de ter esse salto temporal em que os personagens estão em uma posição completamente diferente de como a primeira temporada terminou, e isso justifica mais uma vez o que eu falei, que a história da primeira temporada, ela foi meio que encerrada, né? A gente tem, então, o Esteban, que foi preso e foi solto, a gente tem a Alma divorciada, vivendo uma vida ali no apartamento sozinha. A gente tem a Zoe também, que agora tá num relacionamento com uma menina, tá morando com a menina. E já que eu toquei no nome dela, nós também temos toda a história da Zoe, que eu achei uma coisa meio aleatória em alguns momentos. Ela é uma personagem que eu não me simpatizo muito, eu acho que ela é meio chatona, mas eu acho que ela faz toda a diferença pra história da série, com toda certeza, né? Ela tá certa em várias coisas, mas eu achei muito sem noção também, muito aleatório eles quererem trabalhar na bissexualidade da personagem, fazendo ela trair a namorada. Isso pra mim não faz o menor sentido com tudo que tava acontecendo na história da série, mas ao mesmo tempo é interessante que a série toque nesse assunto e tente falar disso, mas eu acho que poderia falar de uma forma diferente. Então a gente vê que, de fato, uma das coisas que eles mais falam nessa história é sobre o desejo sombrio das pessoas de uma maneira geral. A gente tem os personagens encarando essa coisa mais sombria
sombria que tem dentro deles, né? Tanto que tem um momento que o Esteban tá conversando com a Zoe e fala, pô, você nunca teve tanto ódio de uma pessoa a ponto de querer que ela desapareça e tal, e acaba mostrando ela imaginando ali matando o Dario, a mãe, e muito louca, e meu cachorro muito louco. Então a gente acaba vendo várias obsessões diferentes. A gente tem a Liz, que ficou obcecada pelo Dario também, ela é uma mulher muito louca também. No final das contas, ela acabou sendo presa porque descobriram sobre a morte do marido dela, e parece que ela, depois que foi presa, que ela se sentiu livre, porque ali, estando presa, ela estava longe do Dario. Mano, o que o Dario tem? Na boa, esse cara deve transar muito bem, mas muito bem, porque não é possível as mulheres ficarem tão obcecadas por ele desse jeito, né? Eu, hein? Mas é uma personagem que tava evidente desde o começo pra mim também, que ela não era ocupada. Eu acho que algumas coisas ficou meio forçado, sabe? Tipo, ela drogar a Julieta, o que não faz menor sentido pra história. Então, são coisas muito convenientes pra tentar enganar a gente, despistar que o Dario era o grande vilão aí dessa temporada. E da outra, e da outra, e da outra. Nós também vimos, óbvio, a obsessão do Leonardo e do Esteban pela Alma. É evidente que os dois ainda são apaixonados por ela e acabou se tornando uma obsessão em alguns momentos assim. E aí a gente vê que eles, por conta disso e por conta de tudo que aconteceu na primeira temporada, acabaram ficando obcecados pelo Dario também, né? Não é uma coisa romântica, mas, por exemplo, o Leonardo, ele quer pegar o Dario a todo custo. Então, exatamente por isso que em vários momentos eu achava que ele era um possível assassino, porque ele tinha um ódio do Dario, ele queria se vingar por tudo que aconteceu. Então eu achei muito bacana essa cena final de todos eles se juntando pra poder ajudar a Alma a pegar o Dario, porque precisava ali de uma confissão dele. Então foi importante esse momento de todos eles se juntando, porque é como se, sei lá, se eles derrubassem o Dario, o lado sombrio deles ia meio que acabar. Todos eles iam se ver livres, como se o Dario fosse o real problema de absolutamente todo mundo ali, né? E eles falam muito sobre obsessão de uma forma geral, até da Alma, porque a gente fala muito sobre o Dario ser obcecado pela Alma, mas a Alma também estava obcecada pelo Dario. Eu acho que uma grande prova disso é no começo dessa temporada, quando a Julieta morre e ela resolve ajudar o Dario a todo custo. Ela não se questiona sobre ele ser assassino, ela começa a se questionar um tempo depois, ela vai na polícia, ela fala que tava com ele, ela inventa histórias pra passar aquele pano pra ele, mesmo estando ali evidente na cara dela, até por aquele arranhão e tudo que aconteceu, que ele era o assassino. Ela não viu ninguém saindo dali, cara. Tava na cara dela isso. A gente vê até mesmo essa obsessão no momento que ela resolve ir contra tudo e todos, coloca o Dario na casa dela, vai contra a filha dela, mano. A filha dela, ela fica ofendida, ela fica, assim, assustada pelo que tava acontecendo, porque, mano, a Alma, apesar de tudo que o Dario fez, de ter ficado com a filha dela, ela passou por cima disso e colocou ele acima da filha dela. Então, essa série acaba meio que indiretamente, mas diretamente também, falando o quanto o relacionamento abusivo meio que cega as pessoas, né, e a Alma é a prova viva disso, mas no final das contas, né, tem um momento que ela acaba falando que pra eles se livrarem disso, um dos dois precisa estar morto. E aí, com o Dario agora preso, a Alma, ela enfim está livre do seu desejo sombrio. Será que ela está mesmo, né? Eu fico nesse questionamento, será que ela não vai em algum momento na cadeia atrás dele? Brincadeira, gente, é óbvio que não. Afinal de contas, a série terminou. Se realmente tivesse uma terceira temporada, como uma galera aí queria, eu não queria, porque eu acho que já deu mesmo, possivelmente a Alma iria atrás do Dario em algum momento, ele ia sair da cadeia e ir atrás dela, mas aquela cena final pra mim é muito poderosa, com ela caminhando ali sozinha com seu cigarrinho e ele no hospital subindo ali, né, aquele balão com ela mostrando o dedo pra ele, simplesmente perfeito. Mas enfim, de uma maneira geral foi uma temporada ok, ainda acho a primeira temporada muito superior, e o final, assim, o encerramento da série eu achei muito simples, achei muito clichê, achei muito óbvio, infelizmente. Mas e você? Comenta aqui embaixo o que você achou desse final. Se você discorda de mim, tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a sua opinião. Comenta aqui embaixo então por que você gostou do final, que eu quero muito saber. Vai que eu mude de opinião, né? Pode acontecer. E então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante, tá? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. E euzinha, vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!